Vamos receber agora a professora doutora Carminda Mendes André, da Unesp. A professora Carminda é doutora em Educação, atual como performer urbana e desenvolve pesquisas no programa de pós-graduação em arte no Instituto de Artes da Unesp, refletindo possibilidades de tornar presente as artes cênicas pós-dramáticas nas escolas. Ela vai ministrar, junto com o músico Estênio Mendes, a oficina Percussão Corporal e Jogos Cênicos. Essa oficina propõe integrar a musicalidade à performatividade cênica por meio de jogos arte-educativos. Utilizar-se-á a percussão corporal e a expressividade cênica espontânea como geradores de ações poéticas coletivas. Professora, seja bem-vinda. A palestra, eu coloquei o nome como Algumas Poéticas Urbanas. Observo que desde o final do século passado vem crescendo nas metrópoles do mundo ocidental o número de artistas nas ruas, nas praças, há experiências de coletivos de artistas ocupando edifícios abandonados, reativando-os com ações culturais. Também assistimos a experiências de dança e teatro performático em espaços públicos. Nessa noite, gostaria de apresentar a vocês algumas produções artísticas produzidas para e com a cidade de São Paulo. Portanto, eu vou apresentar artistas e coletivos que venho estudando e que mantenho maior contato. Por isso, não levem esse discurso como uma totalidade, mas uma perspectiva a partir de uma amostra, eu diria até pequena, da enorme produção de intervenção urbana que encontramos na cidade de São Paulo atualmente. Vou tentar apresentar algumas características dessa produção, que estou chamando de poéticas urbanas. No final do século XX, um autor desconhecido de codinome Hacking Bay publica nos Estados Unidos um livrinho chamado Zonas Autônomas Temporárias, TAS, que, em meu entender, já sinaliza outros modos de pensar a arte e política nas cidades da atualidade. A descrença nos estados políticos modernos, a descrença em qualquer tipo de moralidade em benefício de valores humanos possíveis no capitalismo, levou esse autor a pensar sobre o significado das festas raves ou da atuação dos hackers como seguidores dos antigos piratas. Anarquistas e vistos como malfeitores, os piratas criaram modos de vida totalmente desvinculados a qualquer estado ou nação. Anarquistas e nômades, os piratas foram interpretados por Bay como indivíduos que não reconhecem a autoridade dos Estados-nação. Bay problematiza a criminalização da ação dos piratas ao interpretar seu modo de agir no campo da insurgência e não do mal do meliante. Ou seja, tal como Michel Foucault, que vai estudar a vida dos homens infames, entre aspas, os loucos, os criminosos, os homossexuais, Hacking Bay muda o valor que se dá aos piratas, retirando-os do discurso moral de bem e mal e pensando-os como insurgentes. Nós, brasileiros, não precisamos ir aos piratas para refletir sobre a insurgência contra o Estado-nação. Antônio Conselheiro, Zumbi, Lampião, os italianos anarquistas e tantos outros que não falei, além daqueles que estão surgindo nas pesquisas dos novos historiadores. Mas talvez aqui no Brasil temos a maior riqueza nessa área, que são as nações indígenas que ainda resistem seu modo de vida coletivo e não capitalista. As perspectivas de Bay e Foucault nos abrem caminhos para repensar esses sujeitos fora do discurso racista que os desqualifica como não civilizados, culturalmente menores, sujeitos ignorantes.
O confronto entre capitalismo e preservação ambiental tem colocado a importância da sabedoria dos povos das florestas. Falo daqueles que resistem e não renunciam suas almas selvagens da selva, que não renegam seus deuses para serem o que jamais poderão ser. Muitos de nós já entendemos que podemos repensar e aprender com eles modos de respeito e de preservação à vida, animal, vegetal, humana, que tem estado longe dos nossos modos de vida. Ao trazer para o discurso histórico as narrativas dos vencidos, Michel Foucault e aqueles que continuam nessa perspectiva nos apresentam outro modo de fazer a crítica da história do presente. Em consonância a essa perspectiva, que chamaremos de pós-moderna, encontramos trabalhos de artistas e coletivos urbanos que analisam a cidade como um discurso e interpretam seu significado a partir do que encontram na cidade. A arte urbana, que aí está, monumentos, patrimônios, estátuas, azulejos, etc. Urbanização, sujeitos frequentadores, usos dos espaços, tipos de lugares públicos. E será dentro desse discurso que é a cidade, dialogando com ele, que entendo parte da arte urbana da atualidade. Ao estudar certos casos de criminosos, ao aproximar o ato delituoso da revolta, Michel Foucault problematiza as provas jurídicas da periculosidade que aparece nos processos jurídicos a partir do final do século XVIII na França, ao interpretar a ação do criminoso como efeito de uma subjetividade em revolta. Foucault apresenta o criminoso como um sujeito, ou seja, alguém que sabe de si, como alguém com consciência e capaz de falar de si mesmo, ao invés de aproximá-lo de um psiquismo irracional dominado por um desvio de caráter que o levaria a um inevitável desvio de conduta moral. Foucault questiona como teria sido possível aparecer um tipo de crime, um tipo de ato como aquele naquela época. E tenta levantar documentação para nos fazer ver de que modo e com quais discursos de época o processo jurídico daquele caso foi elaborado. Quais os argumentos e provas condenam ou não esse ou aquele. Foucault nos faz ver que certos crimes e criminosos são produções do poder. Questiona, em estudos de caso, até quanto os atos do delinquente, do louco, do escolar indisciplinado não seriam modos de resistência ao controle que estariam sendo obrigados a sofrer. Mas há outro sentido que podemos dar ao crime, à loucura, à indisciplina, que acho interessantíssimo. Nas revoltas, na loucura e na indisciplina, temos também o sentido do lugar do escape, da fuga ao controle, da liberdade de subjetivação. Isso me faz pensar que não há controle absoluto para os indivíduos, posto que sempre encontraremos uma fresta para sobreviver em nós, o que é criativo, diferente, de alteridade. Essa tem sido uma aproximação possível que fazemos, eu e o meu grupo de pesquisa, entre o rebelde e o artista urbano, entre política e arte, entre insurgência e poesia. Hacking-Bay inicia seu livro criticando a ideia de revolução para nos apresentar uma outra atitude de resistência, um outro tipo de luta, a luta do insurgente, do rebelde que age independente, que é apartidário. Em alinhamento aos pensadores pós-modernos, Hacking-Bay é um crítico às grandes revoluções modernas.
Segundo ele, as revoluções modernas são resultantes do choque entre forças, entre um Estado, que é atacado, e se instaura um outro Estado, com outros dispositivos de coerção. Bey desnaturaliza o discurso que define a história como a sucessão de revoluções supostamente em progressão, de Estado em Estados. Bey mostra, então, que não mais é possível pensar em ações para despertar a consciência dos supostos alienados com a finalidade de derrubar o Estado presente, substituindo-o por um outro, supostamente mais justo, como pensávamos na arte política dos anos 60. De que o que é possível na contemporaneidade é propor ações desestabilizadoras por meio de levantes, de insurreições, que poderão ser interpretados como traições para o Estado. Para o autor, o levante é o momento de negação radical. O levante é uma ação que cria uma experiência de pico. Não é algo que se faz todos os dias, mas quando acontece, o levante gera não uma mudança de consciência, mas uma diferença, no sentido dado por Derrida, o não idêntico, ser outro. Talvez o que presenciamos nas manifestações gigantescas realizadas em junho no Brasil seja um tipo de levante. Nada aparentemente mudou, mas não somos mais os mesmos. As manifestações continuam reverberando em nós. Sinto que vivi uma experiência de pico. Em nosso grupo de pesquisa, pesquisamos Hacking Bay e outros anarquistas, pois estamos observando aproximações possíveis entre a insurgência de que fala esse autor e certos tipos, não todos, de performances urbanas que temos observado. Parece haver entre a ação insurgente e a ação poética de algumas intervenções urbanas certas características comuns. Por exemplo, a temporalidade, a negação radical e a esperança nem sempre alcançada de provocar uma experiência de pico. No campo das produções artísticas, há insurgência, por exemplo, quando os artistas insistem em realizar as ações poéticas em espaços públicos sem autorização do Estado. Porém, nem todas as intervenções que eu estou mostrando aqui são desautorizadas. Algumas só foram possíveis por autorização governamental. Mas talvez o que provoca a insurgência poética é não distinguir se é arte ou protesto, se é arte ou bagunça. Nem mesmo podemos, em alguns casos, distinguir a categoria artística da ação. É inútil, inclusive, buscar defini-la. O interessante é justamente poder estar diante de um signo que é produzido nas fronteiras das definições das categorias estéticas. Eduardo Zroer, ao colocar uma boia no Cristo Redentor, no caso aqui eu deixei o Cristo e no Borba Gato também, pergunto, ele está pintando a paisagem? O coletivo Pi, ao realizar uma competição de natação na faixa de pedestres, está fazendo teatro? Milene, do coletivo Alerta, ao andar dentro de uma jaula, pedindo aos transeuntes que a leve para os lugares, está fazendo performance? Artes visuais? Alexandre Orion, ao criar caveirinhas com pano molhado, tirando a fuligem produzida pela poluição dos automóveis, no túnel de São Paulo, está pintando um quadro? Para Hacking Bay, o confronto direto com o poder público, ou seja, com o Estado, não interessa, pois não lhe interessa o poder, está no poder, ser o Estado.
E, em seu entender, não vale a pena, pois se trata de um Estado terminal, uma megacorporação, um estado de informações, um império do espetáculo e da simulação. Diz ele, todos os seus revólveres estão apontados para nós artistas, ele está dizendo. Mas, de outro lado, mesmo com o nosso armamento miserável de artista, temos um aqui que eu conheço muito bem, com seus balões, roupas de palhaço, instrumentos musicais, bandeiras, palavras em estado de poesia, sorrisos. Né? Mesmo com esses artefatos, Bey garante que não temos em quem atirar, pois, em frente a nós, está um fantasma. Estamos diante de um simulacro, de uma máquina chamada Estado. Entre as fotos que estão aparecendo para vocês, coloquei uma muito famosa nas redes sociais, que é a do menino de rua confrontando com os policiais. Essa foto, eu a coloco sempre, pois o fotógrafo flagra a vertiginosa assimetria entre os poderes. No caso aí, o poder público com o morador de rua. A ausência de rosto dos policiais é, para mim, muito significativa, pois não se trata de criminalizar o indivíduo policial, não se trata desse ou daquele policial, mas de uma ideologia que governa a partir da divisão da população em classes e em forma piramidal, ou seja, sob o signo da hierarquia, classe A, B, C, D e E. Hierarquia das classes que segue a velha hierarquia das raças, e por seu turno segue a hierarquia das culturas, hierarquia dos saberes. Do outro lado está o menino, performatizando, com ironia de poeta, com expressividade de ator, a situação do Brasil diante dos desdentados, dos pés descalços, meninos drogados. De alguém que foi deixado para morrer, parafraseando Foucault. É com essa realidade que os artistas urbanos de muitas metrópoles brasileiras estão tendo que lidar. Sua arte, tal como o menino, esboça, por meio de gestos minúsculos, comparado ao poderio do espetáculo do poder público, sua resposta ao que vive. A arma do menino é a mesma de muitos, ou talvez a esmagadora maioria dos artistas. A ironia e a poesia. Sem a brincadeira, sem o sentido lúdico da vida, sem utopia, sem sonho, como resistir? O levante e a intervenção urbana, desautorizada pelo poder público, são anarquistas. Suas ações criam o que Bey chama de zonas autônomas temporárias. Isso quererá dizer que trata-se de ocupações clandestinas de espaços em que o Estado ainda não reconheceu a ação dos rebeldes, ou que está momentaneamente vazio de armamentos, câmaras de segurança, guarda metropolitana, etc. Ou ainda, a TAS pode vir de invasões repentinas de lugares vigiados, como são os casos das ações que fazemos nos metrôs, instituições bancárias, instituições públicas, etc. Tem algumas frases aqui do Hakim Bey explicando o que seria a TAS para ele. Assim que a TAS é nomeada, diz ele, representada, mediada ou descoberta por policiais, ela deve desaparecer. Ela vai desaparecer, deixando para trás o invólucro vazio e brotará novamente em outro lugar,
novamente invisível, porque é indefinível pelos termos do espetáculo. Quando ele diz espetáculo aqui, ele está falando da sociedade do espetáculo, que foi desenvolvida pelo autor Guy Debord. A TAS é um microcosmo daquele sonho anarquista de uma cultura de liberdade. A TAS é um acampamento de guerrilheiros ontologistas, ataque e fuga. Por isso que a TAS e a arte urbana, elas estão muito próximas, no caso de São Paulo, e eu acho que em outras metrópoles, os nossos grandes parceiros são os moradores de rua, os grandes criadores de TAS. Todas as frases acima, destacadas do livro de Bey, podem nos indicar do que se trata a TAS. A TAS de Bey sempre me leva a pensar que na arte como intervenção, arte da efemeridade, arte do gesto poético, arte que reinventa o agora, arte que não vem para ficar, arte que não se fixa, arte que corta, que gera desordem, fazendo jus ao termo que insisto em preservar, que é a de intervenção urbana. Eu sou muito questionada com isso. Intervir aqui é irônico. É o mesmo que faz o menino da rua diante dos policiais. Uma representação grotesca da violência banalizada e que tem alterado a vida coletiva na cidade. Intervenção irônica, no caso da intervenção urbana, diretamente relacionada à intervenção urbana governamental, que chega e destrói tudo o que tem para reconstruir o espetáculo do capital. São Paulo vive isso permanentemente. Processo de gentrificação, como dizem os urbanistas. Você devasta o que estava, geralmente os pobres, né, e erguem grandes edifícios para ganhar dinheiro. Resumido, né? A atitude do artista urbano que aqui nos referimos não pretende criar um produto acabado, uma obra de arte, e com ela estetizar a cidade, deixá-la mais bonita. Eduard Zurur, ao colocar a instalação das PETs gigantes nas margens do rio Tietê, não quer embelezar as margens do rio Tietê, apesar de alcançar esse efeito muitas vezes, mas sim dar visibilidade ao ato criminoso de transformar o rio em esgoto aberto. Ato criminoso de que todos somos responsáveis, todos os paulistanos. Não se trata de embelezar o que está feio, mas de mostrar a pobreza de ideias e sensibilidade naquele lugar, na vida pública, no lugar que foi escolhido pelo artista. Muitas ações poéticas que encontramos nas cidades nos propõem outros e pequenos gestos poéticos, que são proposições de relações de poder não hierarquizados, gestos políticos, gestos com os transeuntes e com a cidade, gesto que nos propõe fazeres poéticos no micro das relações afetivas, nas trocas possíveis entre artistas, transeuntes e cidade. Se há beleza nesses gestos artísticos, é da ordem da ética, da gentileza com o outro, com a cidade e com suas histórias. A TAS surge também no que Bey chama de fechamento do mapa. Isso quer dizer que não há mais no globo terrestre um território que já não seja tomado por proprietários, ao que o autor chama de gangsterismo territorial, onde, citando ele, nenhum centímetro quadrado da terra está livre da polícia ou dos impostos, em teoria. O mapa está fechado,
mas a zona autônoma está aberta. Metaforicamente, ela se desdobra por dentro das dimensões fractais do invisível da cidade. No caso dos artistas, penso que eles inventam espaços públicos no mapa fechado. A criação da TAS de que fala Bey é sustentada por uma ciência alternativa, a psicotopologia, definida pelo autor como a arte de submergir em busca de potenciais zonas autônomas. Tal conceito leva Bey a se aproximar das derivas da psicogeografia dos situacionistas. Derivar, andar a esmo, acaba sendo um modo de conhecer um território sem uma finalidade prévia. Ao perambular sem procurar algo específico, o performer deixa-se levar pelo lugar, por suas poesias, por seus poetas, para alcançar um estado poético que lhe permite apreender um mapa afetivo do caminho. Muitos coletivos somente criam suas ações poéticas depois de realizar derivas pelos territórios em que pretendem atuar. Outra observação que podemos fazer entre a TAS e uma possível poética urbana é a relação direta que se pretende construir entre artista e transeunte. Embalado pelo sonho anarquista, Hacking Bey afirma que a TAS deseja, acima de tudo, evitar a mediação, experienciar a existência de forma imediata. Ele está se contrapondo à sociedade do espetáculo, apontada por Guy Debord, que afirma que o capitalismo contemporâneo produz um tipo de vida inteiramente mediada por imagens, por objetos e ideias de consumo. De que o capitalismo cria a simulação da vida, ou seja, a vida é simulada, é uma vida falsa, não experimentada, não vivida. Trata-se de uma vida mercadoria, vida que podemos comprar, mas que acaba por nos roubar a própria vida. No campo da subjetividade, a consequência da vida simulada é impedir que os indivíduos sejam autônomos. Pensem que sejam autônomos, que pensem e decidam por si mesmos, pela experiência. A imagem e a normatividade da sociedade do consumo diz fazer quase tudo por nós. Ela cuida de nosso dinheiro, de nossa família, de nossa vida sexual, de nossos estudos, desde que a gente faça o que nos é dito para fazer e que não deixemos de pagar a prestação do serviço. É justamente na proposição de criar a experiência sem a mediação dos simuladores do capitalismo contemporâneo é que algumas intervenções urbanas nos convidam a participar do ato poético. O artista interventor é, em meu modo de pensar, alguém que tem um posicionamento sobre aquilo que pretende tocar e intervir. Não um posicionamento necessariamente ideológico, mas sabe por que está atuando nesse ou naquele lugar. Não é aleatório. Por isso, para mim, a intervenção urbana não é uma categoria estética exatamente, mas uma ação poética que discute um modo de fazer política e que pode tomar de empréstimo várias formas estéticas. Tudo depende do que pretende agir, do que pretende e das necessidades de se disfarçar. Nesse sentido, entendo que a intervenção urbana é um modo de resistir à homogeneização dos sentimentos, das aparências, resistir à ideia de estética universal e à espetacularização da vida, no sentido de simulação da mesma. O artista de rua me parece um insurgente quando não reconhece a propriedade privada acima da vida, seja ela humana ou de outra natureza.
Como é isso? O artista da rua é um despossuído de um lugar próprio, e com isso exerce um modo de vida profissional nômade. Ora, se vivemos o fechamento do mapa, em que mesmo os lugares coletivos passam a ser normatizados pelo poder público e não pela população, a errância dos moradores de rua, dos mascates, dos artistas de rua passa a se tornar um ruído ameaçador à ordem institucionalizada, uma ameaça à propriedade, nesse caso, o próprio Estado. Podemos compreender que tomar o lugar do despossuído e criar um espaço para subjetivar outros de si, para criar diferenças, por meio do que a gente chama lá em casa de bolhas poéticas, como gostamos de dizer, tudo em uma sociedade que governa para assegurar a propriedade e que controla a população, dividindo-a em classes, dividindo-a em bairros, identificando os supostos inimigos a partir desta divisão e dos objetos que ele carrega, carro, roupas, cor de pele, objetos, um nômade na sociedade do ter será identificado quase sempre como um suspeito. Assim, tornar-se nômade, não querer ser proprietário, em meu entender, é um exercício de despojamento que os artistas fazem consigo e nos convidam a fazer o mesmo. Propõe-nos a experiência da desterritorialização da mente, da identidade, de classes, de valores fixados e assim por diante. O artista de rua, como qualquer trabalhador despossuído, utiliza o espaço da rua para sobreviver, pois precisa do encontro coletivo para realizar o que deseja fazer. Privatiza o espaço público? Não, porque é nômade. Seu estado de espírito, seu psiquismo, seu modo de ganhar a vida é nômade. Vive entre as fronteiras. Por isso, dizemos que eles podem ser criadores de taz. Uma vez descobertos, eles precisam desaparecer para ressurgir em outras frestas que irão inventar. Quando artistas ou ambulantes mascates saem às ruas para trabalhar, sua ação provoca os dispositivos de poder que estão aí para assegurar as propriedades. Estou falando da minha cidade, São Paulo. Não sei aqui ainda, não consegui andar. E é desse modo que ações poéticas do tipo intervencionista acabam por revelar a privatização de lugares que deveriam ser coletivos. Revelam também o divórcio entre os interesses do poder público e os interesses dos cidadãos. Parece-nos que é por isso que esse tipo de ação poética tende a se confundir com ativismo político. Nem todas as intervenções urbanas são geradas pelo sentimento de indignação. No entanto, tenho participado de algumas ações poéticas que são geradas pela indignação e, por isso mesmo, acabam por mostrar avessos. Muitas intervenções artísticas desse tipo acabam tocando no medo e nos preconceitos que vemos em nós e compartilhamos com os outros como um modo de consciência de si. Nesse sentido, a arte da intervenção também pode ser do tipo participativa. Sua presença no espaço público pode funcionar também como exercício para a praxis de uma filosofia de vida fora da mercantilização da arte, fora da normatividade do consumo. Daí o seu viés educacional para nós. Os artistas que intervêm na cidade e que não pedem autorização ao poder público para se manifestar, assumem um posicionamento de negação do poder do Estado
em espaços que deveriam ser da população. Não pedir autorização é não aceitar a infantilização do ato de ser tutelado. Nas fotos que estão rondando no telão, há uma em que o artista está desenhando caveirinhas num túnel. Seu pincel é um pano de água. Sua tela é a parede suja de fuligem de um túnel de passagem de automóveis. Como guerrilheiro, de uma outra mentalidade para a vida na cidade, a arte intervencionista desse artista atua clandestinamente para provocar a desordem do que está naturalizado pela população. Quem já entrou na internet e viu o trabalho dele, viu que a polícia chega, tem toda uma história. Ele não pretende tomar o poder e, do mesmo modo, não pretende fazer com que a população tome consciência de algo que ela não sabe ou finge não saber. Nada do que mostra é novidade. Ao contrário, trata-se do óbvio. A arte está no modo como ele nos chama a atenção sobre este óbvio, sobre a poluição, por exemplo. Pode ser uma insurgência, por não pedir autorização para a sua presença. E muitas vezes, tal arte é traduzida como vandalismo. Vou dar outro exemplo, esse que eu estava presente nesse dia. Trata-se do que chamamos de barraquinha de troca. Está passando aí também uma imagem. Esse jogo artístico na rua suscita uma coisa curiosa nas pessoas. Testa nossos princípios éticos. Distribuímos vários tipos de objetos nessa barraquinha de troca e trocamos por outros objetos. Mudamos as regras para as trocas dependendo do lugar em que atuamos. Nesse dia da foto, o jogo era trocar os objetos sem qualquer tipo de restrição. Estávamos em frente ao Teatro Municipal de São Paulo. Naquele dia, certo sujeito parou e nos desafiou da seguinte maneira. Escolhi uma caixinha de música que funcionava muito bem e quis trocar por uma caneta velha que tinha acabado de tirar do bolso. Fez isso sorrindo, já esperando nossa negativa. Qual foi sua surpresa quando nossa jogadora, com um belo sorriso, aceitou a caneta e entregou o objeto escolhido ao sujeito? Ele ficou surpreso, depois envergonhado, pois queria desfazer a troca, alegando que nosso objeto valia muito mais do que aquele que ele nos deu. Destroca que foi sorridentemente negada pela artista. Ele tinha que ficar com os seus sentimentos, responsável por sua ação. Então, literalmente maravilhado, o sujeito olhou para nossa artista e, como vendo nela algo de grandeza invisível, só tinha a nos oferecer um Deus te abençoe. Ou talvez tenha dito, Deus te abençoa. Talvez aquelas palavras cheias de significados tenha sido a coisa mais preciosa que trocamos naquele dia. O que ele pôde nos oferecer com a experiência ética que o fizemos passar? Não sei ao certo se foi um agradecimento em forma de bênção, sua fé na possibilidade de haver ainda uma relação de troca em que os valores eram subjetivos e não capitalistas, ou se ele afirmou que Milene, nossa performer, era uma mulher abençoada, um anjo sobre São Paulo. Em seus aspectos formais, algumas performances urbanas são constituídas por tudo e todos que estão nas ruas. Tipo de urbanismo, obras de arte pública, como já dissemos. E a dificuldade em catalogar essa arte dentro das classificações clássicas, artes visuais, teatro, música, etc., como também já me referi acima, me parece falar sobre uma necessidade, a de compor estruturas poéticas móveis, permeáveis,
fáceis de entendimento, fáceis de serem colocadas em movimentos por transeuntes. Um fato curioso é que os coletivos de artistas intervencionistas são geralmente constituídos por atuantes de diferentes áreas de conhecimento. São artistas, professores, estudantes, biólogos, engenheiros, encontramos todo tipo de gente. Ao determinar os usos do espaço público sem a participação da população, o Estado tende a criminalizar qualquer outro uso que não seja previamente o autorizado, mesmo que sejam usos lúdicos, colocando em prática um tipo de poder que não conta com a espontaneidade, a criatividade, o lúdico como parte da vida. Bom, para finalizar, gostaria de mostrar a vocês, se tiver tempo, evidentemente, um vídeo da última intervenção urbana. São 10 minutos, as meninas veem se tem tempo ou não. Essa é uma intervenção que eu tive envolvida como performance. Foi a última coisa que a gente fez. Trago-a para fazer provocações sobre o conceito de arte. Arte urbana, sobre o gesto poético também, que aí propomos, e tudo que vocês puderem levantar, se for possível. Bom, eu penso que depois desse falatório, espero abrir para o debate, pelo menos um pouquinho, né? Senão fica muito autoritário da minha parte. Dá tempo para passar? Bartir é o nome da rua. É o nome de uma índia também.
começou a passar por cima, né? Nós ia tirar, mas tava já... É o que? Um comercial? Aí, quer dizer, quando eu comecei a ver, a primeira cena que eu vi, a senhora atravessando na faixa bem devagarzinho, depois você passou também com devagar na cabeça. Aí eu fiquei reparando aqui, queria saber que depois vocês passaram correndo. Aí, poxa vida, mas o que quer dizer isso aí? Coisa de louco, né? Coisa de louco. Será que ele está pregando alguma filosofia, alguma coisa? Mais ou menos isso. Aí depois saíram correndo. Falei, meu Deus do céu, mas que loucura. Fiquei que estavam vendendo flor, mas aí eu não vi vocês abordando ninguém. Eu já estava abrindo, mas vender flor. Depois eles começaram a andar, fazendo umas coisas meio estranhas. Falei, puxa lá, vida, coisa de louco isso aí. Sei que estava pregando alguma filosofia, eu queria dizer alguma coisa. Eu fiquei reparando as coisas do pessoal. Uns buzinaram, outros ficaram nervosos. Tem uma senhora que abriu a porta do carro, tirou a flor da frente, passou. O outro já saiu correndo, passou por cima das flores. E a gente ficou sem entender. Eu achei que você ia voltar na hora para tirar, para pegar. Não, aí os moleques foram lá, cataram as flores. Tem gente que veio. Tem uma senhora aqui do dentista ali, foi, pegou os vasinhos, levou lá para dentro. O pessoal começou a recolher. Meu, coisa. Muita gente não entendeu. Ninguém entendeu, aliás. Ninguém entendeu. Mas sei lá. É isso. O pessoal vai falar assim, pô, mas tem cada louco em São Paulo que... cada coisa que... Só aqui mesmo. Se eu tivesse no lugar do pessoal aí do carro, eu tentaria desviar, seguir a minha viagem. Ia ficar para aqui pensando o que vocês queriam dizer com isso, ou sei lá, não ia entender direito. Mas eu não ia passar por cima não, com certeza não. Eu tenho um colega que está até arrepiado de ver a cena, de ver isso aí, pensando que é verdade. Quer dizer que passa muitas coisas na cabeça da pessoa, então e é individual, né? Cada um pensa de um jeito, cada um pensa uma coisa. Obrigada, professora Carminda. Parabéns pelo seu trabalho. Agora vamos abrir para algumas perguntas. Boa noite, professora. Primeiro, queria agradecer pela sua fala, em nome do departamento, mais uma vez, e dizer que eu fiquei com vontade de falar muita coisa, de contar muita coisa, de perguntar muita coisa, mas aí eu vou me limitar, assim, para não ser chata também. Pode conversar mais. Eu vou pegar um pouquinho de tudo que a professora falou, mas pensando que a professora citou bastante Foucault, e aí eu fiquei pensando na questão da autoria disso. E se na sua pesquisa, ou na pesquisa de pessoas que trabalham com isso, há uma discussão sobre essa questão da autoria na intervenção pública, pensando no que o próprio Foucault fala sobre o que é um autor. E a partir do momento que isso está na rua, que está tomando o espaço público, que está indo para ser visto e não as pessoas estão indo a um lugar para ver aquilo, a gente percebe, eu percebo também que nas artes visuais, principalmente, que ficam mais, mesmo sendo efêmeras, e que o artista nem sempre está presente junto com a obra, como que se dá, e se se dá essa discussão sobre autoria? Eu não sei se eu consegui ser clara, assim, mas é isso que eu queria saber. Esse é um problema, assim, já há algum tempo que a gente está enfrentando, né?
particularmente o meu grupo de trabalho, a gente entende que existe o propositor, o artista ou o coletivo propositor, mais nada. A ideia mesmo nossa é que a gente põe tudo na internet, que isso seja apropriado e reapropriado. Tem uma discussão muito grande entre os performers, né? Que uma performance é muito difícil, se a gente fizer essa mesma performance aqui ou mesmo na Bartira, vai ser totalmente diferente, ela sempre é diferente. Então, pergunta-se, é possível fazer de novo? Né? Isso tem a ver com a autoria. E tem uma discussão que eu não tenho resposta, que a ideia de reperformar, né? Ela tem sido adotada pelo meu grupo de pesquisa, inclusive, como todos nós somos professores, também somos artistas e professores, uma das, vamos dizer assim, aulas, ou eu posso dizer, metodologias de trabalho que a gente tem adotado é a reperformer de outros artistas. Às vezes a gente vai falar sobre um artista ou sobre um modo de fazer arte, a gente faz uma reperformer com os alunos, né? E para fazer a discussão. Isso cai na discussão da autoria, porque no momento que você reperforma, a moçada faz tudo de novo, diferente e ótimo, né? Mas eu acho que a própria internet, ela já traz esse problema da autoria. A gente é radicalmente contra a propriedade intelectual. Obrigada. Depois, se sobrar, eu falo mais. Mais alguém? Boa noite. Uma bela palestra, bela conversa. Eu só queria colocar uma coisa que eu acho que quando fala nessa coisa da autoria, quando você refaz ele se modifica e vai constantemente. Eu acho que você se apropria, é um antropofagismo aí, né? Você se alimenta disso, o global vai para o local que retorna global, né? Jogando na internet. Então ela sempre está mudando, está em movimento. Eu acho que é a proposta da arte urbana. Ela é efêmera, né? Ela constrói, move-se e ao mesmo tempo se desfaz e modifica em outra coisa. Muito bacana isso daí. Posso falar um negócio sobre isso também? A própria ideia de participação, quando a gente pergunta participação, não é só interatividade. Porque essa história da barraquinha de troca, e amanhã não, quarta-feira a gente vai ter uma feira de trocas. Adorei. Por exemplo, a barraquinha, tem várias ações que a gente faz, onde a cena, se eu posso chamar assim, só acontece com o outro. A gente tem a proposição. E aí a gente chama o coautor, né? Ou co-participador, ou spectator, como diria o Augusto Boal. Então, ela só existe com o outro, pelo outro. E cada espectador, né, ou cada transeunte vai dar uma resposta diferente e uma experiência para nós diferente. Então, isso para nós também, agora vamos falar, como é que nós vamos falar em autoria? Quem é autor da cena? Né? A brincadeira é essa, fazer essa discussão. De quem é a vida, no caso, né? Boa noite, professora. Mais uma vez, parabéns. Realmente, eu me arrepiei com sua performance e o vídeo. Eu tenho uma pergunta, mas ela não está elaborada. E eu não sei, sinceramente, como eu vou fazer e se eu vou conseguir fazer. Eu tenho uma inquietude com relação a manifestos usando o corpo nu. Uma hora a senhora falou com relação que a arte urbana, a performance, ela também manifesta preconceitos, manifesta lutas, né? Não lembro onde que eu escrevi aqui. Mas eu vou tomar como exemplo
vocês me desculpem se eu estiver sendo extremamente radical, mas o exemplo da Marcha das Vadias, né? É um movimento que todo mundo sabe qual é o teor, qual é o motivo, mas ao mesmo tempo é contraditório a meu ver, né? Não deixa de ser uma luta, contudo contradiz a partir do momento que as mulheres estão nuas, despem-se. Talvez o significado dessa nudez não seja, obviamente, a questão do chocar, mas sim de refletir diante de tudo que está sendo manifestado, né, pela luta. Eu queria saber da senhora, como você vê isso? Como é visto isso no meio acadêmico com relação a essa ideia dúbia, né, esse choque aí, que para mim é totalmente eu não sei o que dizer. Eu tenho essa inquietude em relação a esse assunto. Pô, eu não vou falar da academia, vou falar pessoalmente. Sim. Né? Eu não vejo contradição nenhuma entre a nudez das mulheres, muito menos na Marcha das Vadias. Por quê? Porque o que está sendo proposto ali, no meu entender, é exatamente uma ironia contra a mercantilização do corpo feminino. Veja só, o capitalismo conseguiu manter o machismo num grau de doença que, por exemplo, eu já sou coroa, né? Mas uma menina de andar de minissaia na rua, na cidade de São Paulo, ou com um peito mais saliente, pode ser vítima, muito facilmente ela será vítima de algum cara que se sente no direito de passar a mão no corpo dela. Não é? Então, o que está se discutindo das mulheres, por que é que isso acontece? Porque fala, mas também você andou com os peitos para fora? Opa! Espera lá. De onde vem essa ideia? Num mundo onde já aconteceu a revolução, né, feminista, como é que isso é possível? Olha, isso é possível porque o machismo ele está em altíssimo grau. A mercantilização do corpo feminino fez o oposto, eu acho que reiterou, pelo menos é essa discussão, uma das discussões possíveis, pensando na luta feminista que está aí, né, a exposição que se faz do corpo feminino, a sexualização que se tem feito, né, como objeto de sexualidade, intensificou. Isso é, na verdade, para mim, um alto grau, uma elaboração sofisticada, espetacular, né, do machismo em outdoor. É a espetacularização da desqualificação ou da redução do corpo feminino só para um deleite sexual. Então, quando as mulheres saem na rua dizendo, né, o peito é meu, ou, nesse caso, luas, eu tenho essa leitura de que é um desafio, sim, né, e que o que elas estão expondo ali é justamente esse discurso. Esse discurso. O meu corpo não é mercadoria. E o fato dele estar nu não quer dizer que ele é propriedade de todos. E eu acho contraditório, por exemplo, a gente pensar que num país onde os nativos vivem pelados, né? Eu acho que o que aconteceu foi uma moralidade isso é um outro discurso que eu aprendi com as feministas, né? A colonização, ela veste o corpo do nativo. Aí sim começa a aparecer uma contradição entre o que está dentro, quem eu sou mesmo, e alguma coisa que me faz negar ser. Eu renuncio. É o que o Foucault chama a renúncia, a catequese, para aquele que não quer ser catequizado, mas que necessariamente tem que ter. E a palavra catequese aqui não é contra a religião, essa ou aquela. É um modo de civilizar,
onde você apaga a subjetividade do outro, que você a considera menor, primitiva, etc., e coloca uma moralidade externa a ela. Eu acho que as mulheres estão falando sobre isso, né? O sentimento feminino, o modo de ver o mundo feminino é muito diferente do modo masculino, por exemplo, se for pensar em gênero. No entanto, um outdoor que fica associando compre um carro e uma mulher gostosa, só me desqualifica enquanto mulher. E, no entanto, o discurso é: mas isso é o moderno. A contradição está aí, não sei se eu me fiz entender, a contradição está aí. Né? O marketing, com cara de novidade, nos expõe ao ridículo. Nos expõe ao fato de não podermos andar com mini saia. Ora, não tem coisa mais linda do que uma moça de 20, 30, ou uma mulher de quarentona que tenha pernas bonitas, andar mostrando esta beleza natural. É ou não é? O que tem de anormal nisso? Anormal é um cara olhar isso e querer passar a mão, não sendo autorizado para isso. Então, eu não entendo a sua contradição. Ao contrário, eu acho... Né? Agora, é chocante. Por que é chocante? Porque, para a nossa moralidade, né, vigente, o corpo nu é uma coisa chocante, é imoral, enfim, no carnaval, não é? O que eu acho que também tem lá, quer dizer, nós somos desse jeito, né? Nós já estamos acostumados com a roupa. Mas não sei se eu me fiz entender ou eu não compreendi a sua contradição. Ou você está lendo com outros olhos, né? A nudez como uma coisa feia. Eu já vi outras pessoas explanarem sobre isso, mas acho que do seu ponto de vista, o que eu ouvi de você talvez foi o mais esclarecedor. Né? Talvez entre aí também as minhas questões de ética, moralidade, enfim... questões pessoais e de subjetividade minhas. Mas, não sei, eu ainda tenho reservas, porque não é só esse movimento, a gente vê outros. Eu vi de ciclistas em São Paulo, que, né, pedalaço nu e também fora do país. Sempre é aquela questão do corpo, né? De usar o corpo nu. Aí nesse conceito de protesto e arte que vem junto, é que eu ainda não consigo linkar, mas a sua explanação foi uma das mais claras que eu vi até agora, então, que eu procurei saber, né? Obrigada. Olá, Carmina. Lindo, querido. Felicidade, revê-la, reouvi-la. Carmina, eu vou usar como exemplo uma ação que o meu grupo tem feito para perguntar um pouco como vocês têm se relacionado com isso. A gente tem, já há algum tempo, a gente tem de uma outra forma se deparado com a questão da autoria que foi colocada aqui. Existe uma intervenção que a gente tem feito que a gente chama de paisagens humanas, em que os interventores vão para uma praça, cercam essa praça e ficam em estado de deriva contemplativa, esperando que naquela praça crie-se a necessidade de uma intervenção. Então a gente só entra quando a gente sente que é justo, que existe essa necessidade. Se não existe, a gente não entra. E dessa forma a gente está tentando pensar um pouco essa questão da autoria por um outro viés. A minha dúvida então é um pouco como é que vocês têm lidado com esse surgimento da necessidade da construção de uma proposição dentro do grupo e da prática de vocês. A gente trabalha muito deriva, né? Derivar é você andar a esmo pela cidade buscando as necessidades, sem nenhuma objetividade. Então, a gente é olhado pelas coisas, né? Muitas vezes, porque eu acho assim que a intervenção urbana, como você diz, ela só tem sentido se de fato você cria
uma necessidade poética de intervenção. Que a intervenção é um desejo que você tem de colocar alguma coisa naquele lugar que eu e o Stênio, a gente fala de poetizar aquele lugar, mas não é embelezar, mas é fazer com que nós e o transeunte possam ressignificar aquele lugar. Mas para isso acontecer, aquele lugar tem que ter alguma coisa que nos falte, né? E, como diz você. Então, eu acho que... Eu não sei, eu compartilho com vocês, nós compartilhamos essa ideia. Essa intervenção, por exemplo, ela veio, na verdade, não veio nem de uma deriva, veio da gente conversando. Porque São Paulo está uma droga, a gente não consegue mais andar, o que a gente faz nessa cidade? Sabe foi antes do furdúncio que aconteceu em junho. O paulistano, a gente está muito maltratado pelas questões de mobilidade. Realmente a cidade parou e a qualidade de vida parou muito, né, em função disso. Então, veio um pouco dessa necessidade da gente responder às nossas inquietações ou o nosso vômito por essa cidade. Daí veio a ideia das flores e pensamos, como será que o paulistano pode pensar sobre isso, né? Então, a ideia era oferecer a gentileza à cidade, existe uma gentileza com as flores, e, ao mesmo tempo, um desafio ético, né? Isso veio de uma necessidade muito especial da cidade de São Paulo. Você conhece, né? Quem conhece aqui sabe, a gente está vivendo momentos terríveis, né, nessa cidade. Todas as intervenções aí, né, eu tentei trazer um pouco o reflexo dos artistas para essa cidade. Todas as intervenções, eu concordo com você, elas são irônicas, elas são respostas. Respostas de uma necessidade. Você vê o Surur colocando uma boia se chama salva-vida, numa estátua enorme, mas enorme, que tem lá do Borba Gato, que a gente sabe que foi um dos maiores genocidas de índios daquele pedaço paulista, né? Então, qual a necessidade? Não só de discutir a estátua, mas de discutir o discurso que está... E a estátua é enorme, gente. Quem conhece, ela é gigantesca. Não sei quantos metros tem aquilo lá. Então, é isso. O cara viu a necessidade não só daquilo que ele colocou de vários outros monumentos, né? Então, eu acho que você coloca muito bem. A intervenção só existe por necessidade. Quarta-feira eu vou estar lá. Não quero nem saber. Criando necessidades. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Oi, boa noite. Eu gostei muito da palestra sendo colocada, principalmente quando a gente discute sobre o espaço de arte e dentro dele também o espaço de saber, né? Nós, como professores de arte, acho que a maioria, quem não está se preparando para ser, a gente já se depara com um cenário muito próprio para se desenvolver o saber, né? Que, na verdade, foi tentado construir para isso e teria isso como finalidade, né? Então, acho que desenvolver alguma coisa em arte dentro da escola com a finalidade do saber é muito fácil e muito cômodo. E agora, para a gente estar ensinando também, entre aspas, né? Para a gente estar ensinando na rua, aquela pessoa que não está ali com a finalidade de aprender, com a finalidade da reflexão, e nem sempre isso é o que ela imagina encontrar numa rua. Como pensar a performance, no caso, né? Buscando essa reflexão e esse aprendizado de quem não imagina que pode ser o resultado do que vai encontrar na rua. Legal, que agora a gente pode entrar na educação, que me interessa muito. A primeira coisa, eu acho que ele pegou. Você tem que criar a necessidade do aluno de intervir na cidade.
Como é que você faz isso? Levando ele para a rua. Esse é o primeiro imbróglio que o professor da escola básica vai encontrar. Como é que eu vou convencer a minha diretora de que eu tenho que sair na rua e sem escolta policial, porque não adianta, né? Então, a primeira coisa é andar à deriva, no bairro. Levantar a história do bairro por meio das derivas. A própria caminhada das crianças ou dos jovens, seja lá de quem você está trabalhando, vai trazer a necessidade. As perguntas que eles colocarem vão ser respondidas por meio das intervenções. Pelo menos é assim que a gente tem trabalhado. A primeira coisa é sair à rua. Mostrar aos estudantes o bairro onde está a sua escola. Então, você vai conversar com o sorveteiro, você vai conversar com quem você passar na rua. Vai buscar cavar daquele lugar as histórias. E, geralmente, são sempre histórias muito interessantes para o professor, que você pode elencar com o professor de história, professor de geografia, professor de biologia. Às vezes, você vai sair, né? Você sai com uma intenção. Tem um coletivo. Uma das meninas foi minha aluna de mestrado, ela já defendeu. E eles saem derivando com a seguinte... vamos dizer, com o seguinte mote gerador. Eles vão sair pelo bairro, eles pensam num percurso antes, tá? aquela coisa da escola, você tem que dar tudo, né? Todo o percurso antes, então não é bem uma deriva, mas você faz um percurso com eles, buscando tocos de árvores cortadas. Quando você chega nessas árvores, então eles fazem uma xilogravura daquela árvore, daquela ex-árvore, daquele espírito da árvore, né? No momento em que eles começam a fazer aquilo, o que começa a acontecer? As pessoas começam a parar na rua, perguntar o que é, o que não é. E aí, você tem que ser um interventor, saber muito bem o que você está fazendo. Você começa a cavar com as pessoas que param a história daquele lugar. Então, muitas vezes vai vir alguém falando, olha, eu conheci essa árvore, era assim, 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 e assim vai. Aí vem o outro que fala não sei que da onde, do bairro, e aí você começa a criar uma rede de sujeitos, né, para contar essa história. Nesse caso desse coletivo, do mapa xilográfico, eles começam a fazer essa rede no bairro e praticamente criam interação com a maioria dos movimentos sociais que estão em volta. Porque, claro, eles são uns ativistas, né? E eles trazem esses caras para dentro da escola. Ou você propõe para os alunos fazer um vídeo sobre a história do lugar, fazendo as perguntas para as pessoas, e aí os meninos é que vão fazer o vídeo, você põe a câmera na mão dele, etc. Quer dizer, tem várias estratégias para se fazer isso. Mas a primeira coisa é você ir à rua com essas crianças, ou com esses jovens, para eles, por exemplo, no caso de São Paulo, é uma doideira. Os caras não conhecem o quarteirão seguinte da escola onde eles estão. Aí no quarteirão seguinte tem um albergue, por exemplo, de pessoas que moram na rua. Não tenha dúvida. Essas pessoas, os interventores, vão tentar fazer uma relação. O que é isso? O que está lá? Traz uma pessoa, conversa. Você começa a quebrar fronteiras sociais, né? Que eu acho muito importante nesse trabalho da interação com o transeunte, é você dar voz a todos. Grandes parceiros nossos são as crianças, os moradores de rua são grandes filósofos. Eu aprendi coisas incríveis com esses caras, assim, que antes eu tinha nojo. Tinha nojo, mesmo sendo artista, eu tenho que confessar. E outras pessoas. Quer dizer,
no momento que você começa a conversar com essas pessoas, inclusive trazê-las para dentro da escola, que é um imbróglio, hein? Falando nos limites. Você tem que saber muito bem o que você está fazendo, porque você pode ser mandado embora por isso, etc. Mas qual que é a ideia? A ideia é você quebrar as fronteiras das hierarquias de saber. Eu acho que a gente está muito fechado na disciplina, né? A universidade já está querendo abrir para fora, né? Já está trazendo os movimentos sociais para dentro, os quilombolas, os indígenas. Para quê? Tal das epistemologias do Sul, de que fala o Nova Ventura, um autor português incrível, para quem tem vontade, os professores têm que entender. Esse diálogo entre os saberes populares e os saberes acadêmicos. Né? Por exemplo, esse é um foco importantíssimo para a gente lá. A gente faz intervenção urbana como uma mediação entre sujeitos que no convencional jamais estariam conversando. Por exemplo, um escolar e um líder de moradores de rua. Ou um cara que faz capoeira. Um negrão que faz capoeira. Então, a intervenção, ela possibilita isto. Né? Bom, esse é só para começar, para a gente discutir por que as relações que se pode fazer entre educação e intervenção de rua. Outra coisa, a escola não dá mais para você estar dentro de uma instituição que a gente sabe que é disciplinar e que ninguém quer que seja mais. Quer dizer, então, qual é uma das possibilidades da gente quebrar ou mudar essa perspectiva da escola? Abrindo a escola para o mundo, para a rua. Né? E a arte, ela pode ser uma grande... como é que a gente fala quando a pessoa recebe você? Uma grande anfitriã. Última pergunta. Vou tentar ser claro também. Há algum tempo eu pude participar de uma experiência que me suscitou uma reflexão. E aí agora, assistindo esse exemplo das flores, acho que eu consigo retomar ela e te pedir alguns esclarecimentos, de repente, para ficar mais claro para mim, se você puder falar um pouco sobre a relação da intervenção com quem está, com o público, né? Quando os carros pararam, as flores já estavam bloqueando o caminho, o farol já estava aberto. Quando o carro desvia, tudo bem, ele está afirmando uma opinião. Eu gosto do que eles estão fazendo, vou participar, vou colaborar. Quando o carro atropela a flor, ele também está se colocando. Eu vou mostrar minha raiva porque eles estão me atrapalhando, sei lá. Mas antes de alguma das duas atitudes serem tomadas, teve um pequeno intervalo, que eu li da seguinte maneira: o que é para fazer? O que eu posso fazer? Alguma coisa de temor, alguma coisa até de submissão, de repente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento. Terror e submissão de quem, assim? Não sei, como se fosse necessário que o artista voltasse e me desse uma direção antes de eu tomar uma atitude, me falasse o que eu posso fazer ou não. Foi assim que você leu Os Transeuntes? Os carros antes deles desviarem ou atropelarem. Você viu que não foi nada, claro que é tudo improvisado, que teve um motoqueiro que organizou a saída. Por exemplo, isso é uma cena. Quer dizer, primeiro, qual foi o nosso interesse? Trabalhar a ética. Ou seja, qual é a escolha que o cara faz diante daquele problema que a gente coloca, que é fazer uma barricada de flores, né? Então, a primeira coisa é chamar isso, a gente dar ao outro a possibilidade de experienciar. Ele vai ter que optar. E isso
é o que a gente está chamando de escolhas, de ética, de dar ao outro. A performance ela só termina ou só acontece, e ela é autoritária, ela só existe com a ação do outro. Porque a gente sabia que eles não iam ficar por muito tempo ali parados. Mas eu não consegui entender qual é a problemática que você me coloca, assim. Se a gente antes tinha pensado nisso, porque todas as respostas para nós é interessante. Não sei se... É porque, assim, existe a necessidade de tomar uma decisão, né? Ou pelo sim ou pelo não. Essa foi vamos dizer assim, a proposição é essa. Uhum. Mas aí eu quero dizer assim, parece haver uma necessidade para alguns dos que estavam dentro do carro, pode também ter sido uma leitura equivocada minha, uma necessidade deles esperarem que o motoqueiro venha, por exemplo, e organize, que alguém venha e organize. Parece ter um intervalo antes da atitude acontecer. Parece que as pessoas não sabem ser autônomas ou o que fazer diante eles não vão tirar? Como eles não vão tirar? Né? Foi para isso. A gente chamou pela autonomia. E o cara que passou por cima tinha autonomia total e todo o direito de fazer o que fez. Né? Assim como o que passou do lado, assim como aquela que abriu a porta, saiu do carro, tirou as flores. Quer dizer, tudo isso são gestos que diz sobre o sujeito. Porque o que nos interessa no momento que você tem que decidir por si, você vai tomar consciência de si. Você vai fazer a escolha racional. Mesmo aquele cara que passou por cima, assim, ele pensou para falar, eu vou fazer isso. Esses putos não tem nada que fazer, não tenho que trabalhar e eu tenho que trabalhar, estou atrasado. Vá. Isso é um discurso que ele vai fazer para ele mesmo, só ele escuta. Aí se é algum exercício que a gente quer fazer com o transeunte, é esse. É ele olhar para aquilo que ele faz e ter responsabilidade sobre aquilo que ele faz. Não sei se eu respondi. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Lembrando que amanhã teremos o lançamento do e-book de arte, organizado pelo Departamento de Arte e Educação, e terá diálogo com os autores. Logo em seguida, um coquetel. Okay? Posso falar uma coisinha? André, deixa eu dar uma resposta para a sua arte. Né? Você fez aquilo lá. Gente, você precisava fazer aqui para a gente ver você compondo no agora. Né? Isso foi muito interessante eu ver, né? E acho que seria legal você compartilhar isso para as pessoas. E eu gostei demais do seu trabalho. Eu senti falta de ficar em silêncio um pouco. Depois daquilo tudo, quer dizer, é uma massa sonora completamente harmônica. É um caos totalmente musical, né? E a hora que ele fez aquilo, que eu fechei o olho, eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar depois como é que eu vou organizar a fala depois daquilo, né? Muito bom, cara, muito bom, viu? Obrigado, professora. Olha só, eu adorei realmente, assim, eu fiquei muito emocionado com as coisas que você falou. Estava aqui esperando acabar para ir falar com você. E, assim, eu acho lindo isso, porque realmente é uma coisa que me trouxe uma reflexão muito profunda. E eu gostaria mesmo que a gente fizesse coisas juntos, não só... Eu tenho um grupo que a gente realmente trabalha muito na rua, que é a Orquestra Voadora, que a gente acredita muito nessas intervenções e nesse espaço da rua. E eu gostaria muito que a gente fizesse coisas juntos e desenvolvesse um trabalho. Né? Eu queria muito colocar... Bom, não posso falar pelo grupo inteiro, mas me colocar totalmente à disposição e a grande vontade de fazer uma coisa junto, né? Com essa profundidade, com essa reflexão sobre o espaço, com essa reflexão sobre as pessoas.
Bora lá. E tem um cara aqui, ó, quarta-feira a gente podia sacanear ele, assim, colocar ele em necessidades. Não, mas vamos trocar figurinha, assim. Estênio Mendes aqui, meu companheiro também, que é o percussionista, né? E a gente nunca fez nada junto na rua, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Mas gostei muito do seu trabalho. Quero saber depois do seu grupo. Depois a gente troca figurinha, né? Sim, todos. Sim.